Tenho acoplado a ele também os circuitos de expansão, como do PCMCIA, do PC-Card, enfim, todos os dispositivos que eu posso expandir dentro daquela arquitetura da placa lógica. Expansão essa em que o usuário ou o técnico tem acesso sem desmontar a placa ou a máquina em si. Encontro também circuitos também acoplados a esse barramento, como a comunicação wireless e a comunicação via rede. Enfim, essa arquitetura nos bolsa uma ideia de todos os dispositivos externos que podemos encontrar na placa lógica e também dispositivos internos, que cada vez mais os equipamentos vão tendo um nível de evolução e vamos encontrando cada vez mais acessórios, fazendo desnecessário a expansão dos próprios dispositivos nas placas lógicas. Ou seja, os cartões PCMCIs ou os PC-Cards vão cada vez mais ficando mais obsoletos, dando lugar às expansões já próprias nas placas lógicas, que assim vai se tornando cada vez mais cômodo e mais prático para os nossos clientes. Vamos abordar agora um pouco sobre os prováveis defeitos que poderemos encontrar no nosso dia a dia. A maioria dos defeitos em si, um deles que mais se destaca é quando realmente a máquina não liga. O fato da máquina não ligar pode envolver várias coisas antes, provavelmente, sendo da placa lógica. A primeira coisa que devemos remover é a própria bateria, pois a bateria pode chegar a um processo de descarga que pode evitar que a fonte interna na placa ligue. Então, muitas vezes a máquina não está ligando, se ficar muito tempo parada, inclusive, essa descarga da bateria pode realmente evitar que a máquina ligue. Então, a primeira coisa que removemos é a bateria. E qualquer outro dispositivo com cartões PCMCIA, PC-Card e tal, esses cartões podem entrar em curto e estão ligados direto ao barramento da máquina e também da própria fonte de alimentação interna. Isso também pode evitar que a máquina ligue. Outros fatores também que podem evitar a máquina ligue, qualquer outro dispositivo que esteja em curto, como um CD, um HD, ou até alguma coisa ligada ao próprio LCD. Uma vez diminuirmos essas possibilidades, vamos partir realmente para a placa lógica. Um dos fatores que é mais causadores em si realmente são as conexões, exatamente onde entra a fonte DC. O conector DC, que normalmente obedece mais ou menos esse tipo de conector, esse aqui é um exemplo do conector da Toshiba, o conector metálico. Devido a esse conector ser muito forçado, na hora da conexão do conector da fonte, ele costuma, de um certo modo, quebrar essas soldas que ficam presas à placa lógica. Em alguns casos, ela chega até a carbonizar as áreas onde ela está soldada, ou seja, ela costuma realmente ficar tudo preto nesta área e criando uma certa solda fria. E isso, muitas vezes, impede que a máquina ligue. Então, como é que podemos saber se realmente está bom ou está ruim? Com o cabo da fonte colocado, nós vamos mexer ele para um lado ou para o outro e percebemos se realmente já ainda há algum contato que faça com que a máquina ligue. Caso ainda não haja nenhum contato, vamos perceber que a área justamente da energia positiva está bem carbonizada. Devemos refazer essa solda ao modo que ela dê uma boa qualidade para que o equipamento ligue. Um outro fator também importante que pode também evitar que a máquina ligue também é o próprio processador em curto. Se o processador estiver em curto, realmente a máquina não ligará. Nesse caso, deveríamos ter um outro para fazer a sua substituição. Ou, em si, algum curto na placa lógica, na fonte interna ou em todo o circuito de processamento de um modo geral. Mas os pontos básicos é seguirmos a trajetória da carga da energia, a partir da fonte de alimentação, conexão, até que possamos entrar dentro da arquitetura da placa lógica. Na maioria das vezes, vamos dizer assim, em 50% a 60% dos casos que a máquina não liga, normalmente a maioria dos problemas está na própria placa lógica e é necessário que a gente substitua, destacando esses casos que já foram mostrados para vocês até agora. O segundo maior defeito dentro da arquitetura da placa lógica é o processo de não inicialização. Esse processo de não inicialização não quer dizer que a máquina não liga, ou seja, a máquina indica que ela está ligada, pois podemos observar que a luz do power light está acesa, simboliza que a máquina está ligada. Indica também que a bateria está sendo carregada, porém ela nada processa, no vídeo nada demonstra, não há nenhuma inicialização de HD, enfim. Você até ouve um pouco o barulho do HD, você consegue abrir e fechar o CD, porém a máquina não processa nada. Isso significa que a máquina não está sendo inicializada.
Qualquer dispositivo que esteja ligado ao processamento, como por exemplo, o próprio HD, se tiver algum problema no seu barramento, na maioria dos casos pode ser mais a própria memória também, ou mau contato, ou a própria memória, ou mau contato no próprio socket. É muito comum acontecer esse tipo de coisa. Outras coisas que podem evitar que a máquina inicialize também é mau contato no próprio processador. Devido a ele esquentar muito, as suas pernas começam a ter uma certa oxidação, que muitas vezes não é visível, e isso pode impedir que a máquina inicialize. Então é bom nós removermos o processador, lavarmos as suas pernas com um pouco de álcool e colocarmos de novo no seu lugar, refazendo também toda a pasta térmica e todo as vazantes de ar quente do cooler. Esses são os mais comuns problemas causados no processo de inicialização. E é muito comum também encontrarmos as máquinas quando não inicializa, elas às vezes apresentarem mau contatos em algum chipset. Nesses casos, se fizermos, ao ligarmos a máquina, fizermos pequenas pressões sobre a placa, perceberemos que ela pode voltar a funcionar. Nesses casos, poderíamos usar o processo que foi indicado na área de soldagem, usando a estação de retrabalho, a estação de ar quente, dando uma boa passagem sobre toda a placa lógica, obviamente prestando bem atenção para que nenhum componente saia voando, e na maioria dos casos resolvemos esse tipo de problema com justamente a aplicação do ar quente. Uma outra segunda opção também é lavarmos essa placa, de um modo geral, feito ou com álcool isopropílico ou com água quente, água morna, né, numa certa temperatura, e sabão neutro ou detergente neutro. É claro que a lavagem com água requer uma secagem durante no mínimo de 3 dias, nunca menos do que isso. O álcool, em 24 horas nós podemos fazer o teste, mas em determinadas condições o álcool não remove uma condição ideal como a água, que é o melhor dispositivo para esse tipo de trabalho. O terceiro maior defeito causado no sistema da placa lógica é travando após o uso ou esquentando muito e travando. Como nós, dentro da arquitetura de microcomputadores, nós já sabemos que travamentos em microcomputadores está ligado realmente a sobreaquecimento. E no notebook ele é um pouco diferente. Isso se dá devido ou o cooler não está funcionando, ou nas máquinas novas é muito comum, como já foi dito, um acúmulo de muitas poeiras na área do cooler, como por exemplo, que já foi mostrado para vocês, essa é uma placa lógica, ou essas ventoinhas podem parar por algum problema, como já foi dito na parte de cooler, por não estar sendo acionado, ou pelo próprio cooler com excesso de poeira, alguma coisa assim. Ou os sistemas de refrigeração, ou seja, as repentinas, estarem com acúmulo de poeira em suas grades, tá? Ou a falta de pasta térmica, que a antiga já ressecou, ele começa a apresentar travamentos. Como explicamos anteriormente, esse tipo de problema devido a sobreaquecimento, podemos, nestes casos, lavar o cooler, como já indicamos, né, com água raiz, limpar todo aquele sistema de refrigeração também pode ser feito com água raiz, pois a água raiz, de um certo modo, dissolve detritos que estejam agarrados nas partes metálicas e assim dando uma melhor qualidade e uma maior durabilidade no nosso serviço em relação ao nosso cliente. O próximo defeito está ligado à parte de imagem, de vídeo. A tela fica distorcida, a imagem fica totalmente distorcida, desbotada, apresentando caracteres e riscos aleatórios, principalmente quando fazemos pressão sobre a placa lógica ou sobre a máquina. Isso também pode provocar travamentos no sistema, impedindo que a máquina inicialize. Isso está ligado ao controlador de vídeo. Isso se dá devido ao processador esquentar muito, ou seja, o processador de vídeo, que é um processador dedicado somente para a imagem, e ele ser um chip BGA, o seu pré-aquecimento e o seu sobreaquecimento faz com que ele gere ressecamento de suas soldas que estão por baixo dele. Isso, com o tempo, dificulta o gerenciamento da memória de vídeo e dos seus próprios sinais de controle, fazendo com que ele gere interferências na imagem, distorcendo a imagem ou gerando caracteres aleatórios. Como poderemos sanar esse problema? O primeiro fato é que devemos aplicar ou ressoldar ou retrabalhar as soldas que estão nesse tipo de chipset, ou BGA. Essas soldas podem ser feitas com a estação de retrabalho, como vocês verão na parte de soldagem. Vamos tentar demonstrar um pouco para que vocês possam ter uma ideia do processo de retrabalho em BGA.
Quero destacar bem que esse é um processo bem delicado. É claro que todos têm que testar a sua habilidade, a sua atenção acima de tudo e, acima de tudo, a paciência, pois eu não posso exercer um excesso de pressão sobre esse chip, pois se durante o aquecimento eu fizer alguma pressão ou algum movimento na placa, esse componente pode sair do local. Se sair do local, realmente, com esse tipo de ferramenta, não vamos colocá-lo ou ressoldá-lo na posição correta. Apenas vamos pré-aquecê-lo com o objetivo de reaproveitar as soldas que estão ressecadas, que estão por baixo dele, por ele usar um tipo de arquitetura chamado BGA. Os chips de encapsulamento de BGA, eles têm as suas pernas na parte de baixo, ou seja, exatamente na parte inferior deles, que fica em todas as suas voltas. Tem para em alguns casos, mais de 100 pinos ou 100 e poucos pinos embaixo desses componentes. E eles parecem como fossem pequenas bolhas metálicas que vão dar contatos em trilhas que estão na placa lógica. Devido a esses chips foram desenvolvidos para suportar grandes temperaturas e principalmente o vídeo, muitas vezes, em alguns casos, ele vem com lâminas de alumínio coladas junto a eles, ou às vezes até uma ventoinha própria só para refrescá-los, principalmente em determinados notebooks que tem um tipo de vídeo muito mais com uma boa qualidade ou com uma quantidade de resposta muito rápida, consequentemente esse processador também esquenta muito. E esse excesso de temperatura faz com que essas soldas ressequem, gerando essas interferências. Bem, como é que poderemos fazer isso? Usando a estação de retrabalho, procurando ter uma temperatura e uma velocidade do ar intermediária, vamos procurar aplicar o ar, tá, de maneira que o ar possa entrar por baixo do chip, tá, e procurando atingir todos os pinos que estão na sua parte inferior. Então a aplicação é lenta, bem lenta, mas não podemos parar de maneira nenhuma. Agora, o importante destacar é que primeiro vamos aplicar em uma dos seus quadrantes. Primeiro neste quadrante, vamos aplicar aqui bem lentamente, sem parar de maneira nenhuma a estação, mantendo o bico inclinado para que o ar possa entrar por baixo do elemento. Vamos aplicar aqui mais ou menos 2, 3 vezes, ou o que for necessário, sem jamais pararmos a movimentação do bico da estação. Depois de feito isso, vamos afastar e esperar alguns segundos a secagem. Vamos procurar fazer alguns testes para perceber se houve alguma melhora, alguma alteração. Se apresentou alguma melhora, depois da própria secagem, esperar bem que a placa esfrie, para também que a gente não possa se queimar, vamos fazer pequenas pressões na placa e no chip e observarmos se o vídeo trava, se o vídeo apresenta alguma interferência em si. Tá? Obviamente, o nosso teste que nós estamos fazendo aqui é com monitor externo, porque fica puramente difícil com a placa fora do equipamento trabalharmos com LCD. Então, uma vez apresentando esses ruídos ainda no monitor externo, saberemos que ainda existe um mau contato. Então, ainda vamos fazer esse mesmo processo no outro quadrante. Primeiro fazemos num quadrante, depois no outro quadrante. Por que fazer de quadrantes em quadrantes? Com a finalidade de evitarmos que mexemos o mínimo possível no chip. Assim nós vamos soldar e ressoldar só realmente aquilo que é necessário. Pois se aquecer muito esse chip e ele se deslocar, infelizmente vamos acabar inutilizando a placa lógica. Por isso que é um momento que requer uma certa paciência, calma, não podemos estar sendo incomodados por nada nem por ninguém para não possamos causar danos. Pois a estação de retrabalho é uma ótima ferramenta, mas é bom saber trabalhar com ela para que não causamos problema ou pioremos o serviço que estamos fazendo. Quero destacar que esse problema causado no vídeo, antes de tudo que ele vai apresentar no próprio LCD, devemos testar também com o monitor externo. Obviamente, se ele apresenta no LCD e apresenta no monitor externo, é que realmente o problema está na placa lógica. Caso ele não apresente no monitor externo, somente no LCD, provavelmente o problema não deve estar na placa lógica, e sim mais ligado ao LCD. Porque o LCD também pode causar interferências na sua imagem, porque o próprio LCD é um circuito eletrônico e ele processa o sinal de vídeo. E ele pode estar processando esse sinal de vídeo de maneira inadequada, criando interferências na imagem. Mas a partir do momento que o mesmo defeito que aparece no LCD aparece no monitor externo,
com certeza o problema está no controlador de vídeo. Principalmente se criarmos certas pressões e movimentações na máquina, na placa lógica, e esse defeito realmente se retratar da mesma forma no LCD e no monitor de vídeo. Então realmente o problema está no controlador de vídeo e podemos executar o processo que foi indicado a vocês, deixando bem claro, tudo com muita calma, paciência, para que não possamos piorar mais ainda o trabalho. E é claro que se uma pessoa tem capacidade, todas têm, desde que tenham certa paciência e calma. Quero destacar que todos os reparos em placa lógica, é claro que depende de algum conhecimento de eletrônica, mas com um pouco de paciência, com um pouco de dedicação e determinação, podemos fazer pequenos reparos, pequenas recuperações, pré-aquecendo a placa, usando o ferro de solda para ressoldar pequenas soldas frias, enfim, conseguimos atender e atingir uma faixa mais ou menos de 50% dos defeitos nas placas lógicas, que se dá por muito mau contato devido ao sobreaquecimento que essas máquinas têm por serem portáteis. Com toda essa paciência, com toda essa calma, realmente teremos um bom resultado em si. Mas aquele que não se achar capaz para esse tipo de coisa, é melhor não tentar, para não poder piorar ou danificar mais ainda esse dispositivo. Então, eu aconselho a substituição do próprio dispositivo, mas não o impede de tentar essa possibilidade. Deste modo, encerramos o nosso módulo de placa lógica. Obrigado.